Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Descarte Final, um programa dedicado a trazer informação e conhecimento sobre transtorno narcisista. O meu nome é Rubens Macedo, eu sou o seu apresentador. O episódio de hoje vai ser um pouquinho diferente. Eu vou mais uma vez responder pergunta de espectador nos comentários, mas eu vou colocar o meu próprio conhecimento à prova. É mais fácil explicar depois da vinheta. Vem comigo. Muito bem, vamos lá. O público, para variar, me botando para pensar. É muito gostoso olhar comentário, por isso que eu incentivo. Deixa o seu comentário, deixa a sua pergunta, ela às vezes inspira uma reflexão, pode inspirar um episódio. Com frequência, aparece muita coisa boa. Bom, vamos lá. Um espectador perguntou: Rubens, boa tarde. Estando tão próximo do transtorno antissocial, o narcisista pode se tornar, para se defender da dor narcisista, em um antissocial para sempre? Essa é muito boa. Como eu disse, esse é um episódio no qual eu vou colocar o meu conhecimento à prova. Porque essa é uma pergunta que eu não lembro de já ter visto a resposta para ela. Eu vou meramente emitir uma opinião, minha opinião, o que eu acredito ser a resposta para essa pergunta, baseado no conhecimento que eu acumulei até agora. Eu tenho uma vaga lembrança de a doutora Ramani Durvásula já ter respondido exatamente essa questão. Mas para não contaminar a minha resposta, eu não vou olhar a resposta dela agora. Então, no momento da gravação desse trecho, eu estou respondendo baseado no conhecimento que eu tenho acumulado sobre o assunto. Eu não tenho em mãos aqui um artigo científico que embase a minha resposta. E depois, eu vou assistir o episódio da doutora Ramani Durvásula e vou completar essa gravação com a resposta dela. Vamos ver o quanto eu acertei ou o quanto eu errei. Vamos lá. Bom, na pergunta o espectador diz: o narcisista estando tão próximo do antissocial, isso quer dizer o quê? Vamos voltar um pouquinho para os básicos, para o beabá sobre transtorno narcisista. Os transtornos de personalidade estão catalogados e organizados dentro do Manual de Diagnóstico de Psicologia e Psiquiatria, que é popularmente conhecido como DSM-5. DSM-5 porque ele está na sua 5ª edição. Então isso quer dizer que já houveram 4 edições anteriores e, futuramente, em algum momento, sairá a 6ª edição. E quando a Associação Americana de Psiquiatria julgar que houve uma mudança significativa que justifica a emissão de uma nova edição, virá a 7ª, a 8ª, a 9ª e assim por diante. Classicamente, os transtornos de personalidade são 10 e estão organizados dentro do manual em 3 grupos: Grupo A, Grupo B e Grupo C. Grupo A e Grupo C eu não sei ainda. Ainda não estudei, ainda não chamaram minha atenção. Dentro do Grupo B estão os transtornos histriônico, borderline, narcisista e antissocial, que é popularmente conhecido como psicopatia ou sociopatia. O canal aqui é dedicado a falar sobre transtorno narcisista, mas volta e meia eu pincelo alguma coisa sobre os outros transtornos, porque muito embora sejam transtornos diferentes, existem muitas similaridades, muitas sobreposições entre eles. Então, às vezes, é importante compreender o que não é narcisismo para compreender o que é narcisismo. Aqui que entra um dos pontos fundamentais para compreender o que é transtorno de personalidade narcisista. Transtorno de personalidade narcisista é uma coisa. Narcisismo, pasme, é outra. Narcisismo não é um diagnóstico, não é um transtorno. Transtorno de personalidade narcisista é um diagnóstico, é um transtorno, é um termo diagnóstico. Narcisismo, simplesmente narcisismo, é um traço ou um conjunto de traços que podem compor a personalidade de um indivíduo. Narcisismo é um espectro. Imagina que você coloca isso representado graficamente numa régua, que vai de 0 a 10. Então o indivíduo pode apresentar grau 0 ou grau 10, ou alguma coisa no meio do caminho. Mas na base dessa régua está compreendido aquilo que alguns psicólogos chamam de narcisismo saudável. É aquele grau mínimo de narcisismo que te permite dizer eu. É o ego, que, como eu já mencionei aqui num episódio recente, o ego tem uma reputação muito ruim. Muita gente pensa que ego é, o indivíduo se acha melhor do que todo mundo, quer ser tratado diferente, acha que merece mais aplauso, mais atenção, mais ganho, mais reconhecimento. Isso é ego desregulado, isso é ego disfuncional. Nenhum extremo é saudável. O oposto disso
é um indivíduo que não tem o mínimo de senso de eu e que, portanto, coloca absolutamente todo mundo à frente de si. Então é um indivíduo que, por exemplo, diante de uma divisão injusta de lucros, na qual, claro, ele é prejudicado, ele não consegue, metaforicamente, bater a mão na mesa e lutar pela sua parte. Ele recebeu uma porcentagem menor dos lucros de um trabalho coletivo e ele fica quieto, ele pensa consigo mesmo, puxa vida, a vida é assim mesmo, não, tudo bem. Isso também é ego desregulado. Um ego bem equilibrado vai fazer com que ele lute pela parte que é justa para si, mas vai impedir que ele queira lutar por uma parte maior, que vai prejudicar outras pessoas. É o tal do caminho do meio que os budistas falam. Agora, quando você começa a caminhar um pouquinho mais para o centro dessa régua, você já começa a encontrar um pouquinho de agressividade. E veja, essa é uma outra palavra que também tem uma reputação ruim. Agressividade não necessariamente se manifesta em violência física ou qualquer forma de violência. Essa agressividade pode ser a agressividade que é necessária para você competir num esporte, ou a agressividade que é necessária para lutar por um salário justo no mercado de trabalho. Suponha que um indivíduo tem uma excelente formação profissional, tem 2 faculdades, pós-graduação, tem MBA, fala 4 idiomas. Esse é um camarada que, em teoria, está posicionado para ganhar bons salários. E, no entanto, diante de uma vaga que ele está pleiteando, é oferecido a ele um salário que não é compatível com a formação que ele tem, que está muito abaixo. Se ele não tiver o mínimo de agressividade, ele vai aceitar essa vaga recebendo abaixo da média de mercado e vai estar tudo bem. Ele não vai estar exatamente feliz, mas ele não tem a agressividade que é necessária para falar. Não, escuta, eu tenho essa formação toda aqui, a minha contratação vai trazer um lucro significativo para a empresa, logo eu tenho que receber um salário condizente com isso. É essa a agressividade. Quando você começa a caminhar para o final da régua, aí é que você tem a agressividade que é complicada. É justamente aqui, você imagina que você divide essa régua em 3 partes, neste terço final é que está compreendido o que é chamado de narcisismo maligno. Neste trecho, estão compreendidos os 4 transtornos do grupo B. Repetindo, o histriônico, borderline, narcisista e o antissocial. Esse é um lugar onde tipicamente acontece muita confusão. Então isso quer dizer que os transtornos do grupo B são narcisistas? Sim, são. Todos os transtornos do grupo B estão compreendidos dentro do espectro narcisista. Portanto, todos eles são narcisistas por natureza. Esse é um ponto em que, por exemplo, portadores de borderline não gostam muito de falar, porque isso significa que o borderline é narcisista também. Aqui vem a diferenciação. Narcisismo é uma coisa, transtorno de personalidade narcisista é outra. Então, o transtorno borderline apresenta traços destacados de narcisismo, mas isso não necessariamente significa que ele é um narcisista patológico. Muito embora possa acontecer. Esse é um outro ponto de confusão e também de polêmica. Existe muita sobreposição entre os transtornos e um indivíduo pode apresentar traços em quantidade suficiente de mais de um transtorno. Portanto, ele é elegível para 2 ou até mais transtornos de personalidade. Então, pode existir patologia co-ocorrente, ou como é mais conhecido aqui no Brasil, as comorbidades. E a comorbidade mais recorrente com transtorno narcisista é transtorno de personalidade borderline. Alguns estudos colocam a incidência em 50% ou mais. É uma volta grande para chegar na resposta, né? Eu sei. Eu te prometo que está vindo. Bom, agora eu passei aqui por todo o conceito básico do que é transtorno narcisista e de como está basicamente estruturado o grupo B. Eu disse que classicamente são 10 transtornos de personalidade organizados no manual, mas você vai encontrar publicação que diz 12. Esses números podem mudar e variar, porque o manual está em constante evolução. Pesquisas novas vão acontecendo, novos transtornos podem ser catalogados e identificados e, surpresa, um transtorno pode ser retirado da organização. Existe atualmente, por exemplo, um debate para a remoção do transtorno de personalidade histriônico. Essencialmente o argumento é porque, baseado naquilo que eu já falei aqui sobre a quantidade de sobreposições, de similaridades dos traços entre os transtornos do grupo B, alguns membros da Associação Americana de Psiquiatria acreditam que existem tantas similaridades, tantos traços do transtorno histriônico que já se apresentam nos outros 3 transtornos, que não faria sentido existir um transtorno só para aquilo. Então, o transtorno de personalidade histriônico cairia em desuso. Quando sair a 6ª edição do DSM, que eu saiba ainda não saiu,
veremos se houve alguma mudança, vamos ver se foi removido ou não. Então é justamente por causa de todas essas similaridades e sobreposições que é difícil a compreensão desse tipo de assunto e existe tanto debate, tanta polêmica. Então agora, de novo, a pergunta que nos trouxe até aqui. É possível um narcisista tornar-se um antissocial? Eu vou repetir o disclaimer que eu fiz no começo do episódio porque é muito importante isso. A resposta que eu vou dar aqui a seguir é meramente a minha opinião, baseada nos conhecimentos que eu acumulei sobre o assunto. Mas eu não estou de posse de um artigo científico que embase a minha resposta. E porque eu lembro vagamente que a doutora Ramani já respondeu essa pergunta, eu vou interromper a minha gravação desse episódio, assistir o vídeo dela e retomar a gravação com a resposta dela. E descobrir se o meu palpite está certo ou errado e o quanto eu acertei ou o quanto eu errei. E se eu estiver grosseiramente errado, eu vou postar o episódio mesmo assim. Então, vamos lá. Conforme eu expliquei aqui, os transtornos do grupo B, todos são narcisistas por natureza. Então, eles apresentam graus diferentes de narcisismo, mas são narcisistas por natureza. Os transtornos do grupo B são os transtornos difíceis, são as chamadas personalidades antagonísticas. Então, são personalidades altamente combativas, difíceis de lidar, difíceis de se conviver. Elas estão nesse mesmo grupo e são consideradas como narcisistas porque os indivíduos portadores de qualquer um destes 4 transtornos são extremamente autocentrados. E quando você olha na régua, o transtorno narcisista está do lado do transtorno antissocial. Alguns psicólogos dizem que o transtorno antissocial, psicopata, é o narcisista terminal. Quer dizer que é a última parada da estação. Quando o indivíduo não tem como ser mais narcisista do que aquilo não dá, é aí que você tem o antissocial, que é popularmente conhecido como psicopata ou sociopata. Se você esmiuçar cada um dos transtornos, você vai encontrar subgrupos, subtipos dentro destes transtornos. Então, assim, essencialmente, por exemplo, o transtorno narcisista apresenta 5 subtipos. O narcisista benigno, narcisista comunal, narcisista oculto ou narcisista encoberto, e o narcisista exposto ou narcisista grandioso, que é o narcisista clássico, que é tudo aquilo que você espera de um narcisista. É o narcisista do estereótipo do narcisista. Então é muito queixo erguido, se diz melhor do que todo mundo, acha que merece tratamento especial, a coisa toda. E no finalzinho da régua, você tem o narcisista maligno. O narcisista maligno é praticamente um psicopata. Mas por que que ele não é? A diferença básica, essencial, entre o narcisista e o antissocial é o componente da vergonha e remorso. O antissocial é tudo o que o narcisista é, menos a vergonha e o remorso. O antissocial tem uma natureza, um comportamento puramente exploratório. O antissocial busca recurso. Recurso é dinheiro, poder, sexo. E ele vai usar qualquer meio necessário para obter estes recursos, sem sentir vergonha, sem sentir remorso. O narcisista pode buscar estas coisas, mas o componente da vergonha e do remorso ainda está presente. Isso não significa que, porque não tem vergonha e remorso, o antissocial é descuidado. Ele vai fazer do jeito que tiver que fazer e se o pegarem, dane-se. Porque isso, ser pego, ser exposto publicamente, pode dificultar um pouquinho a vida dele. Ele não vai conseguir exercer essa natureza predatória. Então ele toma cuidado meramente por uma questão estratégica, não porque ele tem vergonha de ser pego. Esta vergonha que está presente no narcisista. Então o narcisista maligno, ele vai apresentar um comportamento altamente exploratório e predatório, mas ele ainda sente vergonha. E é justamente aqui que eu vou dar o meu palpite. Eu, pelo que eu entendi dessa questão, eu não acho que um narcisista pode se tornar um psicopata. Você pode ter esse narcisista maligno que está no meio do caminho, ele está no limite, ele está na linha que separa um do outro, ele é vizinho de porta do antissocial, mas eu não vejo como ele pode se mudar para o apartamento vizinho. Ele continuará a ser narcisista, o componente da vergonha jamais vai desaparecer, mas ele ainda assim explora e usa pessoas. Por que eu não acredito que essa evolução pode acontecer? Aqui cabe a gente compreender como que se instala o transtorno de personalidade narcisista no indivíduo. O transtorno de personalidade narcisista está linkado àquilo que é chamado de ferida narcisista. A ferida narcisista é uma lesão emocional
que ocorre no período de formação de personalidade de um indivíduo. Esse período de formação de personalidade é aquilo que é conhecido como período de molde, que vai do 0 aos 5 anos de idade. Alguns autores colocam como 6 até 7 anos de idade, mas de qualquer maneira, é infância. Então essa lesão emocional, que é conhecida como ferida narcisista, ela acontece necessariamente neste período, quando a personalidade está se formando. Porque ela ainda não está fechada, formada, concluída, ela está sujeita a essa ferida. Essa lesão emocional, a ferida narcisista, se dá por um evento traumático ou uma série de eventos traumáticos, que podem ser violência, direta ou indireta, alguma coisa que acontece com o indivíduo ou um ato violento que o indivíduo testemunhou. Abandono, negligência, tipicamente dos pais, e aqui cabe esclarecer um outro ponto que tipicamente também não é compreendido. Negligência dos pais não é apenas abandono ou ausência, e abandono não significa os pais irem embora. Os pais estão, entre aspas, presentes, estão no mesmo lar, a criança cresce com os pais, mas esses pais são ausentes, ou por excesso de trabalho, ou porque não dão atenção à criação dos filhos, terceirizam tudo com avós, com babá, seja lá o que for. Negligência pode acontecer por aquilo que eu chamo de pais hiperpresentes, ou seja, pais que mimam as crianças. Mimar também é uma forma de negligência. Pais que superprotegem as crianças, atendem todos os desejos, isto pode criar um indivíduo narcisista. O transtorno de personalidade narcisista é considerado um transtorno rígido e inflexível. Isso significa que ele não está sujeito a mudança por input externo e ele não tem cura. É por esta razão que eu não acredito que um indivíduo narcisista possa se tornar um antissocial. Porque para isso seria necessário uma mudança, uma evolução na lesão emocional. Então eu não consigo ver como isso pode acontecer com um adulto. Se você submeter um adulto a um evento traumático, você, em tese, não produzirá um narcisista. Porque num adulto a personalidade já está fechada, já está concluída. Então ela não está sujeita à lesão emocional específica que produza ferida narcisista. Você pode produzir outras coisas. Transtorno de estresse pós-traumático, por exemplo. O transtorno de estresse pós-traumático pode se instalar em qualquer idade. Mas o transtorno de estresse pós-traumático não é um transtorno de personalidade. Repetindo e reforçando mais uma vez, esta foi a minha opinião. Você aqui vai ouvir o episódio na íntegra, vai ouvir a gravação na íntegra. Se você está olhando aqui a barra de progresso, você vê que esse episódio ainda tem um chãozinho pela frente. Eu aqui no estúdio vou agora interromper a gravação e assistir o episódio no qual a doutora Ramani responde essa pergunta. E eu vou voltar aqui para responder o quanto eu acertei ou não. Muito bem, agora eu estou aqui de volta após ter assistido o vídeo da doutora Ramani Durvasula. E eu vou ter que conter um pouquinho a minha excitação porque, essencialmente, eu acertei. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado o link para o episódio da doutora Ramani. Caso você não fale inglês, você pode tentar ativar as legendas com tradução automática. Lembrando que é uma tradução automática, então alguma informação pode se perder ou até sair discretamente equivocada. Se você está só ouvindo esse episódio numa versão MP3 porque baixou alguma cópia que eu disponibilizei ou está ouvindo em alguma outra plataforma, o episódio é intitulado What Makes a Narcissist Become a Psychopath? What Makes a Narcissist Become a Psychopath? Canal no YouTube da doutora Ramani Durvasula. Ela, num determinado trecho, afirma categoricamente nessas palavras, abre aspas, porque existem distinções claras entre estes estilos, há pouca probabilidade de que uma pessoa narcisista vá evoluir para psicopata. Fecha aspas. Mais adiante, perto do final do vídeo, ela ainda reforça, abre aspas. Aquela pessoa narcisista pode saltar dos trilhos e se tornar psicopata? Pouco provável. Imagine que existe um canyon entre narcisismo e psicopatia. Não dá para pular esse canyon. Definitivamente, com o tempo há mudanças, mas não é narcisismo virando psicopatia. Esta não é uma evolução normal. Fecha aspas. Ela confirma que o ponto-chave é a ausência de remorso e a insegurança. A insegurança não vai desaparecer. Você imagina o processo de formação de um diamante. Se você aplicar a pressão suficiente no carbono, ele se transforma num diamante. Mas se você aplicar muita pressão num narcisista, ele não vai se tornar um psicopata. Você pode acabar criando um narcisista ainda mais difícil, ainda mais tóxico.
mas a vergonha, remorso e insegurança não vão desaparecer por causa disso. Ela trouxe ainda um ponto adicional que eu esqueci, que é: psicopatas suavizam com a idade. Narcisistas pioram. Psicopatas suavizam com a idade não quer dizer que eles vão se tornar um doce de pessoa. Eles apenas se tornam menos perigosos. Mas eles continuam sendo extremamente tóxicos. Até porque, convenhamos, como ela mesma diz, a manutenção desse comportamento criminoso exploratório exige muita energia. Uma energia que tipicamente não está à disposição numa idade mais avançada. Mas já o narcisista, ele piora com a idade. Porque conforme o narcisista envelhece e ele já não tem mais o vigor da juventude, alguns recursos que ele usava para conseguir validação e conseguir manipular pessoas, ele já não tem mais à disposição. Não raro, um narcisista usa de sexualidade, usa da sedução para manipular pessoas. E tipicamente, conforme a gente envelhece, o poder de atração física e sexual diminui. Então, esse recurso já não está mais à disposição do narcisista. Então, além dele não ter esse recurso à disposição, ele começa a apresentar mais ansiedade, porque não tem o recurso à disposição e porque não desenvolveu uma outra forma de conseguir esses recursos. E num outro ponto do vídeo, ela também confirma essa distinção do narcisismo maligno. Abre aspas. Narcisismo maligno é onde a sobreposição entre narcisismo e psicopatia é mais destacada. Fecha aspas. Então, final das contas, a resposta com o meu palpite e confirmado pela doutora Ramani Durvásula, um narcisista não se torna psicopata. O programa de hoje fica por aqui. Se você curte o trabalho que eu faço e acredita que ele pode ajudar mais pessoas, curta, comente, compartilhe, se inscreva. O meu nome é Rubens Macedo. Eu não sou psicólogo ou terapeuta de qualquer espécie. O consumo desse material não substitui ajuda profissional. Se você acredita que está com problemas, procure um psicólogo qualificado. O mais provável é que tenha solução. Até a próxima!